Gente, graça e paz. É bom estarmos aqui no meio do povo de Deus. Sempre bom estar com a igreja, e especialmente nesse tempo de investir tempo juntos. A mudança foi interessante, né? Agora não é gastando tempo, é investindo tempo. Tá certo, né? Quando a gente está reunido com o povo de Deus, quando a gente está aprendendo a palavra, é sempre investimento. A gente cresce, a gente se enriquece. Isso é muito bom. Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Lucas 4. Lucas 4. Versículo 22. O contexto desse texto é o seguinte: Jesus, depois de ficar no deserto um bom tempo, ele volta, depois de ficar 40 dias no deserto, ele vai para a sinagoga, pega o livro da lei e lê aquele texto de Isaías, aplicando a ele mesmo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro. E ele começa a falar, aí então esse texto aqui acontece. Todos falavam bem dele, de Jesus, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva em Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Alguns textos a respeito de Jesus são impressionantes. Não é um só. Tem vários textos que me impressionam pela escolha de palavras que o autor do texto fez. Esse aqui é um deles, porque falam de Jesus e do relacionamento de Jesus com as pessoas que o irritavam, com as pessoas que não gostavam dele, com as pessoas que o perseguiam. Você e eu temos situações assim na nossa vida, verdade ou não? Nós sempre temos alguns algozes. Nós sempre temos algumas pessoas que querem nos incomodar, verdade ou não? Ou situações. Por isso eu escolhi esse texto para falar um pouquinho da confiança, um testemunho de Jesus, testemunho de confiança de Jesus. Esse exemplo aqui é um deles. Jesus está ministrando na sinagoga e o que ele fala incomoda as pessoas. E você sabe que aquele pessoal religioso daquela época era muito violento. Quando eles não gostavam de alguém, quando eles achavam que alguém estava errado, apedrejava logo de cara. Eles expulsam Jesus do templo. Você está falando besteira. É isso que eles estão dizendo para Jesus. Você está falando besteira, você ficou louco. Eles pegam Jesus, levam ele lá para cima no monte e dizem que vão atirá-lo. E olha a linguagem que o autor usa, eu acho muito interessante. Diz assim: a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. O pessoal está pegando Jesus para tirá-lo, e o texto diz: Jesus passou por entre eles e retirou-se. Não diz assim: Jesus saiu correndo, Jesus fugiu. Não diz isso aqui. Não diz que Jesus saiu correndo. Não diz que Jesus falou: socorro, socorro, me ajudem. Não diz que Jesus fez qualquer outra coisa. Jesus passou por entre eles e retirou-se. Outro exemplo é a história que está em João 8,
Não precisa abrir, depois você lê lá na sua hora devocional, que você faz toda noite antes de dormir. O contexto é de um diálogo de Jesus com os fariseus, sobre a identidade de Jesus. Jesus começa a falar de quem ele é, e o povo não gosta, de novo. Os ouvintes, novamente, lá em João 8, depois você lê para você ver que é a mesma coisa. Os ouvintes ficam irados e decidem apedrejar Jesus. O evangelista encerra a narrativa. Olha, esse aqui é Lucas, aquele outro é João, são duas pessoas diferentes. Diz assim que Jesus, olha que diz ao final: então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Jesus ocultou-se e saiu do templo. Não é diferente de quando os Judas traz Jesus com um beijo, que os discípulos ficam todos apavorados. Pedro pega uma espada e corta a orelha do soldado, e Jesus fala: para com isso, quem fere com ferro será ferido com ferro. E Jesus pergunta assim para o soldado: eu estive com vocês o tempo todo, por que agora vocês vêm aqui com esse monte de arma para me pegar? Eu estava aí o tempo todo, por que vocês não me prenderam antes? É muito bonito essa atitude de Jesus diante de situações que causam pavor, diante de situações que causam tensão, diante de situações que causam medo, e que a gente ficaria tremendo todo. Jesus passa no meio das pessoas, conversa com as pessoas normalmente. O que é que dava a Jesus esse senso de confiança? O que é que dava a Jesus esse senso de tranquilidade, de coragem, à medida em que ele caminhava pela vida fora? Eu acho que a gente precisa ter isso também, como povo de Deus, como família. Nós vamos passar isso para os nossos filhos, nós vamos passar isso para as pessoas que nós discipulamos. Nós estamos aí no tema do ano: testemunhar a graça e fazer discípulos, não é? Testemunhar a graça de Deus na nossa vida e fazer discípulos. A graça de Deus deve gerar em nós essa tranquilidade. A Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Ele é o príncipe da paz. É claro que existem muitas coisas que nos incomodam, mas o que devia nos incomodar são as coisas que acontecem com as outras pessoas. O que acontece conosco, nós devemos ter muito mais confiança, muito mais tranquilidade, por causa da fé que nós professamos. Nós professamos uma fé que deve nos dar tranquilidade, nos dar confiança. Então eu quero sugerir algumas razões pelas quais Jesus tinha esse senso de confiança e tranquilidade. Primeira, é que Jesus sabia quem ele era. A gente precisa renovar a nossa convicção de qual é a nossa identidade em Jesus Cristo. Por muito tempo eu usei, e a gente vai mudando, a gente vai amadurecendo, vai crescendo. Tem coisas que Deus é assim mesmo, né? Deus vai revelando para a gente aos poucos. Eu creio na revelação progressiva. Vocês, pastores de Ney, creio, os dois pastores de Ney. Quando você fala pastores de Ney, você já fala de dois, né? Um nome tão estranho, e tem dois nessa sala, né? E dois pastores de Ney e pastores de Ney. Então, igual minhas noras, né? Juliana. Eu falo que a Juliana é a que eu mais gosto. São duas Julianas, né? Eu não sei se o pastor Ednei, os pastores Edneis, como é que vocês entendem a revelação progressiva? Eu creio que Deus vai revelando progressivamente a nós. E Deus colocou no meu coração uma coisa muito interessante, com todas as pessoas que isso Deus colocou no meu coração muito claro. Sempre converso com as pessoas sabendo que eu me revelei a elas de maneira que ainda não revelei a você, e eu me revelei a você de maneira que ainda não me revelei a elas. Então toda vez que você conversa com alguém, especialmente pessoas que estão seguindo a Jesus, não importa se sejam pastores, professores, teólogos, o irmão que entrou, que se converteu antes de ontem, ou ontem,